Paz do Senhor, amores, como vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Eu dei uma passadinha aqui, faz tempo que eu não apareço por aqui, né? Eu dei uma passadinha aqui hoje para deixar uma mensagem da parte do Senhor, né? Nós estamos no sábado de aleluia e eu amanheci assim, glorificando a Deus, né? Agradecida, né? Por todas as coisas que Ele tem feito na minha vida, pelas novidades que eu tenho vivido da parte do Senhor e o meu coração alegre, cheio, né? Da presença do Senhor. E bom é estar na presença do Senhor e sentir essa graça sobre nós, aquilo que só o Senhor pode nos dar, né? E eu estava apresentando a Deus, né? Algumas coisas e o Senhor começou a quebrantar meu coração acerca das pessoas que estão em dificuldades, das pessoas que estão vivendo momentos complicados por conta dessa pandemia e tal, e ainda por conta da Páscoa, culminou, né, em um desespero na alma, uma inquietação, uma agonia dentro de si, e o Senhor começou a ministrar isso no meu coração. E eu lembrava, né, que essa semana eu estava conversando com alguém e eu falando que a verdadeira expressão do Evangelho de Cristo realmente é amor. Né? Não existe evangelho sem amor, não existe evangelho sem se doar, não existe evangelho de Cristo, né, sem amar o nosso próximo, como diz a palavra do Senhor, né? Claro que como nós mesmos, nos amar primeiro para depois poder amar alguém, experimentar o amor em nossas vidas para poder dar para o outro. E o interessante é que quando as pessoas falam de amor, de relacionamento íntimo, de homem, mulher e tal, então é expressado esse amor de uma forma linda, né? O amor tudo supera, o amor tudo passa, tudo sofre, né? Então assim, mas quando nós falamos de amor ao próximo, nós nos tornamos egoístas, né? Egocêntrico, a gente quer, mas muitas vezes não se dá. E o Senhor trazia isso muito forte ao meu coração, que tem muitas pessoas hoje necessitando do amor de cada um de nós, mas é o amor, não é o amor de ir lá e abraçar e estar junto, porque não estamos podendo, mas é o amor de orar, de interceder, de clamar, de suplicar a Deus por essas vidas, vidas que nós sabemos que estão em dificuldades terríveis, vidas que nós imaginamos que também esteja, os que estão próximos, que estão distantes, e é esse amor que o Senhor Ele quer gerar cada vez mais dentro de nós, para que a gente possa chorar com os que choram, como diz a palavra do Senhor. O Senhor me trazia pessoas assim, desespero de alma, né? Desesperados, porque ontem foi sexta-feira santa, sexta-feira da paixão, não pôde estar com seus entes queridos. Outras pessoas porque não ganharam, não foram lembradas, não ganharam da Páscoa tal, né? Outras pessoas assim, angustiadas, porque todos os anos faz aquele banquete, aquelas comidas e tal, e esse ano não teve condições financeiras de fazer, e tudo isso começou a inquietar os corações. Às vezes, quando nós estamos do outro lado, a gente pode dizer assim, ah, que besteira, que bobagem, como é que tá angustiado por causa dessas besteiras e tal, mas cada um sabe, né, o que é importante para si. Então, às vezes, o que é importante para mim não é importante para você, mas é importante para alguém. Então, a gente precisa aprender a ser mais sensíveis com a dor do outro. E foi isso que Deus me trazia hoje, sabe? Interceder mesmo por essas vidas que amanheceram desta maneira, que foram dormir assim, acordaram pior, né? Mas eu quero te dizer nesta manhã, início de tarde, né? São 14h16 do sábado de aleluia. Fica firme, não desespere a sua alma, né? Aprenda a confiar no Senhor. Saiba que o Senhor Ele tem o controle de todas as coisas. E uma coisa que o Senhor queimava no meu coração hoje é que ainda há esperança. Ainda há esperança. Hoje nós estamos passando por muitas turbulências, por muitas dificuldades, por muitos vales, desertos. São necessários esses vales e esses desertos, né? E eu falando com Deus e me vinha algo assim muito forte, né? Tem vales em nossas vidas que eles são incontornáveis. Tem vales que não vai ter como a gente contornar aquele vale, sabe? A gente vai ter que caminhar sobre ele. A gente vai ter que passar por esse vale, passar por esse processo. E talvez você que está me vendo agora, porque eu sei que esse vídeo vai alcançar muitas pessoas, porque Deus falava isso ao meu coração. Talvez você tenha amanhecido dentro desse vale, um vale que você não projetou, que você não quis, mas de repente a angústia tomou conta de você, né? A sua alma começou a ficar aprisionada, aquela agonia, aquela angústia terrível, mas o Senhor está dizendo assim, ó, é só um processo, e esse processo tem fim, então não desespera não, espera um pouquinho. E o Senhor começou a ministrar uma palavra no meu coração, o livro de Salmos, no capítulo 42, e eu achava até que esse salmo era de Davi. Quando eu parei hoje para meditar, eu vi que é dos filhos de Corá, né? Salmo 42, 5 diz assim:
Por que está abatida, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei na salvação da sua presença. Ó meu Deus, dentro de mim a minha alma está abatida, né? Então o salmista aqui, quando eu olho para esse salmo, na minha mente logo já viria que seria Davi, né? Que salmo de Davi, porque Davi é assim a expressão, né, de choro na presença de Deus, de clamar pelo socorro de Deus, de falar com o Senhor, tudo aquilo que ele sente. Davi, ele era muito claro, muito aberto com Deus, né? Tanto as limitações, como as dificuldades, como os erros, anseios, Davi colocava tudo diante de Deus. E interessante que quando esse salmista aqui, que não é Davi, ele começa a dizer: por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Né? Interessante que o salmista, ele está conversando com a alma dele. O salmista não está falando para A, não está falando para B, não está deixando que as pessoas sintam por causa da aflição que ele está passando, porque muitas vezes as pessoas descontam um no outro aquilo que está passando e infelizmente assim não se resolve nada. O salmista, ele para e ele começa a conversar com a alma dele. Ele começa a olhar para dentro dele naquela retrospectiva e ele começa a perguntar: por que você tá assim, né? Que área de minha vida é que eu tô sentindo tudo isso? Porque às vezes nós fazemos um pacote e colocamos em tudo como se fosse tudo a mesma coisa, e não é. Então as pessoas que amanheceram abatidas hoje não é por causa de muitos problemas. Essa palavra é direcionada para quem amanheceu em uma inquietação por conta de situações específicas, né? O Senhor ministrava o meu coração nessa manhã que muitas pessoas que estão no isolamento social, eu falo de que estão enfermos, que contraíram a enfermidade e tiveram que ser isolados dentro dos lares, né? Pessoas estão isoladas, mas não estão apenas isoladas, estão abandonadas. E o Senhor está falando para você hoje que tem alguém dentro da sua casa que teve que passar pelo isolamento e essa pessoa está sendo tratada como se fosse um animal. E não um animal, porque o ser humano que tem animais, que tem gato, tem cachorro, tem tudo, ele cuida. Ele sabe que precisa dar o melhor. Então essas pessoas estão sendo tratadas, não sei nem explicar como o que, sabe? A comida largada, jogada, gente, não é necessário isso. Você não vai estar próximo, você não vai estar naquele contato de sempre. Por quê? Porque precisa se proteger, precisa se precaver. Mas não abandone o seu ente querido, não abandone essa pessoa que está aí dentro da sua casa, que está precisando de sua atenção, está precisando de sua assistência, está precisando de carinho. Que não falte o amor ao próximo, sabe? Que não falte isso. E é o que o Senhor, ele tá falando. Para nessa manhã, para nesse iniciozinho de tarde, conversa com você mesmo, veja se as coisas que você está fazendo estão glorificando ao Senhor, veja se o que você está dando para alguém é o que você gostaria de receber, né? Uma das palavras que eu sou apaixonada é a empatia. A empatia é você se colocar no lugar do outro. Então aquilo que eu não quero para o meu irmão, eu também não quero para mim. Não é assim? Então assim, abra seu coração hoje, deixa Deus trabalhar, deixa Deus ministrar você de uma forma diferente. E você que está com a sua alma abatida por conta de todos esses sofrimentos que nós estamos falando aqui, por conta das perdas, porque assim, não tem dor. Uma das dores, né, que eu mais me identifico é a dor do não ter. É muitas vezes você querer ter algo e você não poder. Mas assim, você não tem hoje, você não pode hoje, mas amanhã, o amanhã que a Deus pertence, porque Deus já está no nosso amanhã, então você vai ter, vai chegar o seu momento. Quantas coisas eu desejei ter e hoje o Senhor está confiando nas minhas mãos, hoje o Senhor está me entregando, porque eu soube esperar, entendeu? Então a palavra de Deus é essa para cada um de nós hoje. Conversa com a sua alma, conversa com ela, não deixa ela se aprisionar, não deixa ela começar a se apertar dentro de você a ponto de você não querer fazer mais nada, de você querer tomar decisões precipitadas, de você querer se isolar, se enclausurar. Não faça isso, porque a ansiedade tem tomado conta de muitas pessoas, mas a depressão está matando muitas pessoas. A depressão tem feito pessoas, aleluia, buscar suicídio, né? A depressão tem feito pessoas, muitas vezes até executar a família dentro de casa por conta da depressão, por conta do não ter, por conta do não conseguir, pelo excesso do passado. É tanta crise na mente e tudo. E nesta manhã o Senhor está dizendo assim, ó, alegra a sua alma, deixa eu alegrar a sua alma. Quando o salmista, ele começa a conversar com a alma dele, ele começa a perguntar: por que você está abatida? Por que você está tão perturbada, tão inquieta dentro de mim? Espere em Deus, porque Deus vai resolver. Espere em Deus. Se ontem você não ganhou os presentes que você gostaria, ovo da Páscoa que você gostaria, se não conseguiu fazer a comida que você gostaria, se não pôde estar visitando ou receber as visitas que gostaria, isso não é para você
se inquietar dessa maneira. A esperança, tem pessoas passando por dificuldades terríveis, dificuldades de verdade, sabe? Dificuldades que eles não podem resolver. Mas o Senhor está dizendo assim, ó, espera mais um pouco, Deus vai resolver as suas causas. Talvez o que eu acho simples para você não é bem verdade isso, mas o Senhor, ele pode resolver qualquer situação e o Senhor está disposto. Quando o salmista começa a perguntar para a alma dele, ele começa, claro, que identificar quais são as áreas que ele está precisando trabalhar, aquelas áreas. E quando nós identificamos as áreas que a gente precisa trabalhar, a gente começa a buscar em Deus, para que Deus nos oriente, para que Deus fale conosco. Só que ele continua, depois que ele conversa com a alma dele, ele começa a dizer assim, ó, a resposta é essa, viu minha alma? Espera em Deus. Espera em Deus porque Deus vai resolver. Espera em Deus porque vai chegar o momento oportuno de Deus fazer acontecer. Antes dele ouvir o que Deus tinha para dizer, ele já estava falando para ele mesmo. Vai passar, é uma fase, toda fase ela passa, é crescimento, é amadurecimento, o vale é necessário, o deserto é necessário para o nosso crescimento espiritual. A Bíblia diz que o povo de Deus, quando estava no deserto, quando estavam no Egito, quanto mais eles eram afligidos, mais eles cresciam. Quanto mais eles eram angustiados, mais eles se multiplicavam. Então, há crescimento, há amadurecimento, há conhecimento da parte de Deus em meio a esses desertos, em meio às aflições. Mas o interessante é como ele diz assim, ó, ó meu Deus, dentro de mim a minha alma está abatida. Ele primeiro conversa consigo mesmo, ele identifica quais são as áreas que ele precisa de mudança, que ele precisa de um trabalhar diferente. Depois que ele identifica, ele vai para Deus e ele começa a dizer, Senhor, a minha alma está abatida, eu estou abatida por isso, eu estou abatida por isso, está abatida por isso, então eu preciso que o Senhor me ajude, né? Então clama a Deus nesse dia, com a sua pouca força, do jeito que você conseguir, fale com Deus, o Senhor ele vai te visitar, o Senhor ele vai mudar o quadro dessa situação, porque Deus ele não é um Deus injusto. O Senhor, ele não tem prazer no sofrimento alheio. Não, Deus não é um Deus carrasco, sabe? Deus é um Deus que olha para nós e cuida de nós nos mínimos detalhes. Então, nessa manhã, sabe? Seja cuidado por Deus nessa tarde, quer dizer, essa manhã. Porque, na verdade, eu iniciei o vídeo de manhã, mas toda hora eu parava e consegui parar aqui agora mesmo, né? Então, nessa tarde, deixa Deus visitar a sua alma, deixa Deus trabalhar em você. Interessante que eu lembrei também do Salmo 116, e o número 6 diz assim, ó, 116:6. Ó Senhor, o Senhor guarda os simples, estava abatido, mas ele me livrou. Volta minha alma a teu repouso, pois o Senhor te fez bem. Quer dizer, quando nós clamamos ao Senhor, quando nós colocamos diante do Senhor as nossas inquietações, nossas petições, nossas angústias, o Senhor ele começa a trabalhar, o Senhor começa a trazer um reboliço dentro de nós, e aí agora, já é o salmista, creio que Davi, não tem dizendo quem é esse salmo, de quem é esse salmo, ele já começa a perceber e ele diz assim, ó, volta ao teu lugar. Se aquieta porque Deus já falou com você. Toma uma atitude, toma uma posição, se aquieta aí dentro de mim porque Deus já te fez bem, né? Então assim, ouça essa palavra, o Senhor te faz bem. O Senhor visita as suas causas. O Senhor não está alheio ao meu e aos seus sofrimentos. Deus ele está cuidando de nós. Ele está preparando um lugar melhor, um momento melhor, sabe? Sentimentos melhores, novidades para mim e para a sua vida. E o interessante é que eu comecei a pensar sobre alma batida, sobre inquietação, e eu comecei a lembrar do Getsêmani, né? Ontem foi a sexta-feira da paixão, foi o momento que Jesus sofreu tanto, né? Foi o momento daquela dor terrível, e eu acho que na Bíblia uma das maiores dores, o maior sofrimento foi o de Jesus no Getsêmani, sabe? A cruz foi dolorosa, mas o Getsêmani foi assim, terrível, terrível, a ponto de Jesus chamar os discípulos com ele, né, e depois separar 3 e botar mais perto dele, e ele se afastar um pouquinho para poder orar, e ele começar a falar com o Pai e dizer, Pai, a minha alma está angustiada até a morte. Sabe? A minha alma está angustiada, eu sei o que eu já estou passando, eu sei como as coisas vão acontecer, sabe? Jesus ele já tinha terminado de lavar os pés dos discípulos, de dar o ensinamento sobre humildade, né? Sobre se humilhar. Jesus ele já tinha apontado o traidor, ele já tinha falado, então assim, foram muitas coisas naquele momento. Jesus sabia, né, que Pilatos ia sentenciar ele, Jesus já sabia do que ele ia passar, sabia que o povo ia negar, que o povo ia pedir para
crucificar, que o povo ia escolher Barrabás além dele. Então havia uma confusão de sentimentos dentro de Jesus. E o Getsêmani é a maior expressão da humanidade de Jesus, né? É onde a gente pode entender que todos estão aptos a passar pela dor, pela tristeza, pela decepção, tá entendendo? Mas mesmo assim, o Senhor orando e dizendo: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Era como se Jesus dissesse: Senhor, se puder afastar de mim toda essa angústia que eu tô sentindo, toda essa tristeza que tá dentro de mim, todo esse pesar, afasta, me ajuda nesse momento. Mas ele entendeu que tudo que ele iria fazer era por mim e por você hoje. Por você que hoje amanheceu com a alma inquieta, por você que hoje amanheceu com a alma batida, angustiada, triste, né? Ele mostrou que ali no meio de toda aquela aflição, ele estava em ligação com o Pai. E em meio à ligação que ele estava com o Pai, ele começou a dizer: Pai, se possível, tira de mim esse sofrimento, afasta de mim esse cálice que está tão amargo para eu beber. Mas no mesmo momento que ele estava em diálogo com Deus, o Senhor o visitou, o Senhor o encorajou, o Senhor o incentivou a ir além, a ponto de Jesus dizer: mas que não seja feita a minha vontade, mas sim a tua. Porque ele sabia que a vontade de Deus é boa, a vontade de Deus é eficaz, né? E ele decidiu ir até o fim, mesmo em meio à dor, ao desespero da alma, à angústia, e ele foi até aquela cruz. Ele se deu, porque enquanto estava todo mundo achando que ia acabar com a vida dele, né? Enquanto o próprio Sinédrio estava ali, né, mancomunado, né, contra ele e tudo, mas ele sabia que ninguém ia pegar ele, que ninguém ia arrebentar com ele. Ele iria se dar por um bem maior. E ele se deu. E ele morreu, mas quando chegou no sábado, ele estava lá no sepulcro, né? É como se ele estivesse em descanso, Isso o Senhor começou a ministrar no meu coração hoje. A sexta-feira foi a sexta do desespero, né? O sábado foi o dia do descanso, foi o dia da paz, da inquietação, ou da tranquilidade, no caso, né? Então, assim, que esse dia do sábado, né? Porque ontem foi a sexta da sua angústia, do seu desespero, da sua agonia, mas que esse sábado, hoje, o sábado de aleluia, seja o sábado do descanso, seja o sábado da paz na tua alma, porque amanhã, no domingo de Páscoa, muita coisa vai ressurgir. Foi o dia que Jesus ressuscitou. E ele ressuscitou, e ele vive, e ele tá entre nós, e ele tá cuidando de nós, e ele tá trabalhando a nosso favor. Então manda a sua alma descansar hoje, porque hoje é o sábado do descanso, é o sábado que as coisas já estão sendo projetadas no mundo espiritual, porque o que há de melhor está por vir, porque o domingo da ressurreição vai chegar, porque as coisas que morreram dentro de você, que te trouxe abatimento, que te trouxe angústia, desespero, vai ressuscitar. Haverá ressurreição para os seus sentimentos, haverá ressurreição para os teus projetos, haverá ressurreição naquilo que Deus colocou nas tuas mãos, haverá ressurreição no seu ministério, viu? Receba essa palavra da parte do Senhor. O Senhor vai Eita, tô toda arrepiada! O Senhor vai ressuscitar o seu ministério. O Senhor vai ressuscitar os seus sonhos espirituais. Você não vai permanecer com a dracma perdida, não. Tá entendendo? Porque você tem 9, mas não importa. Você perdeu uma e o Senhor vai trazer de volta. O Senhor vai ressuscitar aquilo que se perdeu na tua vida. Amém? E o Senhor ministrava esse louvor no meu coração. E eu quero compartilhar esse pedaço, ó. Oh, Deus. Por quê? Espere em Deus. Espere em Deus, receba essa palavra hoje e espere no Senhor. Espere pelo que Deus está fazendo. Aleluia, Jesus. Eu oro por essa pessoa, Pai, que está escutando essa pregação nesse momento, que está ouvindo esse louvor. Eu oro para que o Senhor mesmo ajude essa pessoa a se levantar, Pai, para que o Senhor possa dar força, para que o Senhor visite o íntimo de cada uma dessas pessoas que vão escutar essa mensagem, Pai. Há um cuidado tão lindo do Senhor com as nossas vidas. O Senhor preparou este momento, Pai, para mostrar que o Senhor não é um Deus ausente, que o Senhor não é um Deus omisso, que o Senhor está vendo todas as coisas e o Senhor vai trazer o novo sobre a vida dessas pessoas. Continua trabalhando, Pai, nos corações, continua quietando essas almas. Aleluia. Haverá o renascimento de Deus. Vai surgir as coisas novas do Senhor. Amém? Fica firme em nome de Jesus. Não desista. Alegre a sua alma. Deixe o Senhor alegrar a sua alma.
nesse dia. Deixa o Senhor fazer essas coisas novas que Ele está falando, sabe? Descanse hoje. Descanse, se aquiete, se acalme e aguarde. Porque o que Deus está fazendo ao seu favor e ao meu favor são coisas extraordinárias. Receba essa palavra hoje, vindo do coração do Deus extraordinário. Amém? Beijos!